Professor, boa noite. Estou com o Moto E4, que estava travado no consumo de 100 mA. Começo primeiro injetando tensão na bobina de saída do IFPMIC? Se sim, como saber onde é a saída da bobina? Vamos lá, pessoal. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas, né, em relação a isso aqui. Eu vou abrir aqui o esquema do Moto E4. Se você, amigão, vamos lá. Layout aqui. Quando eu tenho um aparelho, pessoal, que ao conectar a bateria, esse aparelho apresenta um consumo inicial, então eu tenho uma falha por malhas primárias, certo? Se eu pressiono o pau e ele trava no consumo, então a análise já é bem diferente. Existe uma diferença entre malha primária e malhas secundárias, certo? Então a gente tem que saber disso aí. Isso é o básico da análise. Mas se eu tenho aqui, ó, uma bateria que quando eu conecto, ela mostra aqui um consumo inicial, né? Boto minha fonte aqui, mostra o consumo inicial. Então eu já sei que esse aparelho ele tem uma falha por linhas primárias. Agora tem o seguinte aqui. Esse aparelho aqui, pessoal, ele tem um seizinho de carga que ele causa muita falha, já é crônico dele, certo? Então o que pode estar acontecendo aí no caso do Dudu, né? Ele pode estar com uma falha nesse CI de carga. Esse CI de carga ele apresenta justamente esse tipo de falha. Esse consumo aí entre 50, 100, 200 mA, né, de consumo inicial aqui. Agora, todo o IFPMIC, né, nesse caso aqui, esse componente ele é um transistor, certo? Vou pegar ele aqui, vou copiar ele aqui, não vai dar para a gente voltar no esquema elétrico aqui. Deixa eu ver aqui qual é a referência. É o U2101. Né? Deixa eu digitar aqui, porque não vai conseguir colar, não. U2101. Vamos achar esse componente. E tá aqui, ó. Esse componente aqui, pessoal, ele é exclusivo. Ele é exclusivo para chaveamento, certo? Se você pegar um outro IFPMIC, por exemplo, você vai ver que ele, por exemplo, aqui, ó, a gente não vê o nome IFPMIC, certo? Aqui só mostra Switch Charger e o que temos aqui, ó, BQ, né? Uma simbologia praticamente aí de um transistor. Então esse componente aqui, ele é um transistor. Todo IFPMIC ele vai ser um transistor. Um transistor do tipo MOSFET, né? Do tipo FET, por exemplo. E a função de todo transistor é fazer um tipo de chaveamento e amplificação, dependendo aí, né, do tipo de transistor. Então aqui, pessoal, perceba que a gente só tem conectado, esse componente ele está conectado à malha VBAT, certo? Que vem lá da bateria. E ele sai aqui também como VBAT, né? Isso aqui, por exemplo, seria a VPHPWR, né? Só que existem esquema elétrico que a gente vai ver a malha VPHPWR como VBAT, por exemplo. Então a gente vê que ela entra aqui por baixo, certo? BA de bateria. E ela vai sair aqui, ó, uma tensão switch, né? Switchada aqui, justamente essa bobina para estabilizar essa linha, certo? Para que essa linha aqui que vai alimentar PMIC, PAs, né? PAs de áudio, radiofrequência e outros componentes aqui da placa, né? Antes de ser pressionado o power, essa linha aqui, por exemplo, ela precisa, né, da bobina. A bobina aqui, ó, de saída. Todo IFPMIC ou CI de carga vai ter uma bobina na sua saída, né, na malha de VPHPWR. Então, se você tem dúvida qual é a malha VPHPWR, é só você procurar a bobina da malha. Ah, tem VBAT aqui e tem VBAT aqui. Qual é a VBAT da bateria? Primeiro que aqui é VBAT com, certo? Então, conector de bateria. Aqui em cima já é VBAT, apenas VBAT. E na malha da VBAT, o que é que a gente tem? A gente tem, ó, esse componente aqui, certo? Que é um indutor, ok? Ele suporta aí até 3 amperes, ok, pessoal? Para estabilizar. Nessa malha aqui, quem temos aqui, pessoal? Temos um capacitor ligado em série.
na malha de, por exemplo, aqui da malha de switch. Ok? Na grande maioria dos IFPMIC, principalmente em estrutura Qualcomm, por exemplo, vamos ter aqui um capacitor, né, que ele vai gerar, de um lado aqui, 4 volts nessa malha de VPH-PWR, e do outro lado aqui uma tensão de aproximadamente 9 volts. Isso até é uma forma de a gente testar, por exemplo, se o IF está gerando, né, essa tensão aí de calibramento, né, de calibração aí para ele mesmo. Ok? Ele vai gerar essa tensão. Quando o IFPMIC está com falha, ele não gera essa alimentação, por exemplo. Mas aqui, a gente percebe, né, que temos aqui um comando da CPU, certo? Comando aqui de interrupção, né? Temos malhas de barramento I2C, né, que é justamente o controle da CPU para esse circuito integrado. Então, a CPU ela controla esse circuito integrado aqui, beleza? Através justamente das linhas de barramento de serial aí I2C, beleza? Através dessa comunicação aqui, esse componente ele vai trabalhar conforme a CPU quer que ele trabalhe. Ele também vai enviar extrações aqui, ele vai enviar dados, né, para a CPU, e ao mesmo tempo vai receber algumas informações para trabalho. Aqui temos uma tensão, ó, VIO, né, uma tensão de start aqui, ó, charge start, que é uma tensão de habilitação para esse circuito integrado. Então, se houver um rompimento aqui desse resistor, ou se houver, por exemplo, aqui uma falha, uma alteração nessa resistência, IFPMIC não funciona. E às vezes tem muita gente com falha de carregamento que fica só fazendo o básico, né? Trocando IFPMIC, mexendo em coisas que às vezes não é. E às vezes se falhar aqui uma alimentação do PMIC para ele, ou alguma alteração em alguma resistência, já era. Beleza, galera? Então o que o nosso amigo vai verificar aí? Ele vai injetar uma tensão aqui, ó. Vai procurar aqui esse diodo ou esse capacitor, né? Só procurar aqui, clicar aqui nesse diodo aqui, diodo Zener. Vem como diodo TVS, né? Diodo supressor de tensão. E verificar aqui no layout, por exemplo, onde está esse diodo. Aqui não achou, né? Então a gente procura, por exemplo, por esse capacitor aqui. Vamos no esquemático, no layout. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. TVS e o capacitor, né? E temos aqui o indutor. Eu não recomendo aplicar uma tensão no indutor, uma tensão direta no indutor, se a gente tiver outros componentes na linha. Então, se eu tenho outros componentes na linha, por exemplo, né? Se eu tenho aqui capacitores, então eu evito de injetar uma tensão no indutor. Eu procuro sempre capacitores para injetar, né, essa alimentação, ok? Isso é uma regra minha, né? Então, injetou aqui, permaneceu o mesmo consumo, então provavelmente a falha vai estar nesse componente, né, nesse CI de carga aqui, nesse transistor. Então tem que se apontar, se tem que cuidar disso aí. Certo? Verificar justamente se temos aqui pessoal, uma tensão, um consumo de corrente maior, né? Se for um consumo de corrente maior aqui para esse lado, provavelmente a falha vai estar, né, para frente. Se injetar uma tensão aqui e permanecer o mesmo consumo, vai ser o IFPMIC. Ah, mas se eu tirar a bobina, por exemplo, se você tirar a bobina, você vai injetar uma tensão aqui, ó, e essa tensão aqui, ela volta para dentro do IFPMIC. Então, esse negócio de tirar a bobina para fazer essa medição não é certo, beleza, pessoal? Porque você sempre vai estar medindo tudo. Ah, tirei o indutor aqui. Vai estar fazendo a mesma coisa, vai estar medindo como se tivesse um indutor aqui. Porque se você bota de um lado, ele vai vir para o IF. Se você bota do outro, ele tem um nó aqui que desce também para o IF. Então, todo jeito você vai pegar consumo no IFPMIC. Correto? Mas, se você injeta uma tensão e permanece o consumo, então provavelmente vai ser IFPMIC a falha. Ok? Provavelmente vai ser o CI de carga aí a falha quando se faz esse tipo de teste.